Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, muitos querem fazer uma experiência com Deus, querem senti-lo. Mas como é possível sentir a Deus? Eles podem perguntar. Deus se apresenta a nós através da sua palavra, mas também através de um grande livro da vida, que é a natureza. A criação fala da presença de Deus. Elias, o profeta, depois de ser perseguido por anunciar o Deus verdadeiro, está jurado de morte. E ele vai para um alto monte, e vocês se recordam, sem dúvida, que nós meditávamos sobre o monte como um local de encontro com Deus. Elias está no Monte Horebe, e através da natureza, dos fenômenos naturais, ele começa a perceber como de fato Deus se faz presente. Primeiro, vem um vento forte, certamente muito parecido com aquele dos últimos dias aqui na nossa região, não é? Que trouxe bagunça a tudo, em tudo. E Elias percebe que Deus não está ali. Em seguida vem um terremoto que abala aquele local. E mais uma vez Elias nota que a presença de Deus não se faz sentir daquela maneira. O fogo se manifesta. Não sabemos como isso aconteceu. Em termos de fenômenos naturais, manifestações naturais, talvez tenha sido até mesmo aqueles gases em combustão que aparecem dos animais que são enterrados, né? Isso naturalmente acontece em alguns locais, né? Então vem uma explosão assim de fogo. E Deus não estava ali. Mas ao final, uma brisa suave envolve Elias.
e ele se dá conta, Deus está presente. Todos esses fenômenos podem ser interpretados como o estado interior do próprio Elias, que depois de ser perseguido, certamente ficou se perguntando, mas por quê? Eu estou servindo a Deus e agora querem me matar. O vento do pensamento incessante de Elias, que certamente o atormenta, em seguida, ele sente também que a sua vida está como que desmoronando. Ele está ali agora longe de tudo e de todos. Está abalado tal como depois de um terremoto. E arde dentro dele muitas emoções, sem dúvida nenhuma, não é? Por tudo isso que ele estava vivendo. Mas é apenas no momento em que o seu coração, a sua mente se aquietam, ele pode perceber a presença de Deus, que fala a ele na serenidade e na mansidão de um coração que se torna sintonizado com Deus. Deus se mostra quando o homem cala. Assim, Deus encontra espaço para falar. Quando o coração do ser humano cala, Deus fala. O que acontece hoje no Evangelho é que os discípulos também fazem uma experiência de Deus, e é uma experiência de fé. Primeiro, Jesus, depois de multiplicar os pães, sobe a um monte, e lá ele se coloca em oração. Sempre quando Jesus vai realizar alguma ação que vai repercutir na vida dos seus seguidores, ele se coloca em oração e fala com o Pai. Enquanto isso, lá embaixo, no mar da Galileia, que na verdade era um lago, estavam os discípulos, porque Jesus havia ordenado que eles atravessassem para outra margem. Essa travessia pode representar a mudança tão necessária que todos nós necessitamos. Sair de um ponto e ir para o outro. Mas na mudança nós encontramos os obstáculos, não é? Tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais me aparece assombração. Mas será que é Deus que nos provoca nesse sentido? Na verdade, é o próprio inimigo que quer nos impedir, quando não, nós mesmos que nos autossabotamos nesse caminho de progresso espiritual. E nós nos deparamos com várias coisas, não é? Que às vezes tentam nos desestabilizar, ou até mesmo com os nossos próprios medos. Acontece que eles estão sobre as águas na barca. A barca nós já sabemos que representa a igreja, a comunidade dos seguidores de Jesus. E as águas, por sua vez, os males, porque as águas são sinônimo de instabilidade, não é? Ainda que sejam de um lago, pense numa ventania daquela de ontem, até a água aparentemente calma de um lago se agita, não é? E os discípulos estão ali na barca, tal como nós na igreja também, dentro dessa época, vivendo tantas adversidades e tantas provações. No mundo tão agitado, em que as pessoas se perdem, não apenas de Deus, não é? No sentido de se afastarem dele, porque Deus jamais se afasta de nós, mas se perdem também de si mesmas. E por isso que vão perdendo a outros nas relações tão frágeis que constroem. É preciso ter uma relação mais forte, uma espiritualidade mais robusta, consistente e ao mesmo tempo serena, para que a gente possa, de fato, se manter em pé. E Jesus aparece andando sobre as águas. Ele é Deus e Ele caminha sobre os males. O que os discípulos pensam é um fantasma, não é?
Tal como às vezes nós pensamos que depois de tanta oração é só fantasma que nos aparece, né? Mais assombração que nos aparece. Porque às vezes nós não enxergamos com a clareza da fé. E eles não conseguem enxergar Jesus no alto da noite, na calada da noite. Mas, depois daquele apavoramento daqueles homens, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu. Essa frase é muito forte, porque lá no Antigo Testamento, Moisés, quando teve uma experiência com Deus, através também de um fenômeno, né? De um arbusto que está em chamas, e ele ouve dali a voz de Deus, Moisés, ele recebe a missão, depois de ser chamado por Deus, né? Recebe a missão de ir até aquele povo e tirá-lo do Egito da escravidão para a terra prometida, atravessando o Mar Vermelho, atravessando as águas, os males. E Moisés vai perguntar assim: mas Senhor, se me perguntarem quem que me enviou, o que eu devo dizer? E Deus fala: diga que eu sou, aquele que te enviou. E agora Jesus diz o que para os seus discípulos? Sou eu sou eu. Coragem, não tenhais medo. Então Jesus mostra que ele é Deus. Mas Pedro ainda tem dúvida. E ele vai até colocar, não é, Jesus à prova. Senhor, se é tu mesmo que está aí, manda que eu caminhe sobre as águas. Ainda Pedro coloca condições, não é? E Jesus simplesmente diz: vem. Porque Jesus está sempre chamando, não é? Até mesmo nas nossas dúvidas, Deus nos chama a algo, a compreender o que Ele quer de nós. Porque até mesmo a dúvida, se for iluminada pela fé, pode nos abrir para o discernimento. Então até no momento que você está confuso, não é? Mas você busca reacender a sua fé, aquela pode ser uma ocasião de uma redescoberta do que Deus realmente quer de nós, por meio da palavra, por meio de tantos sinais que Ele nos dá, nos acontecimentos e tudo que está à nossa volta. E Pedro vai, e ele consegue dar passos, e de repente vem um vento forte, talvez parecido com aquele que soprou sobre Elias no monte, que soprou sobre Santa Cruz esses dias. E Pedro começa a afundar. Por causa do vento? Não. Por conta da sua dúvida. O vento contrário é uma representação das contrariedades da vida. E os problemas sempre estarão presentes na vida humana. E se eles existem, é porque precisam ser resolvidos, ou diante deles se aprende algo, não é? E agora Pedro está afundando, não por conta de um problema como o vento, que às vezes também pode nos tirar, não é, do foco de Jesus, mas por conta da dúvida, quando olhamos mais para o problema do que para Jesus. Então a questão não está nem no problema em si, mas na forma como nós olhamos para o problema. Se a gente fica focado só no problema, a gente perde de vista o olhar de Jesus. Se a gente olha somente aquilo que está acontecendo de ruim conosco e nós não temos um olhar de fé para enxergar Deus nessa situação, e até mesmo aí Deus pode nos falar e Ele se faz sempre presente, não se distancia, né, porque Ele vem ao nosso encontro. Aí há uma experiência de fé a ser feita. Nesse instante, Pedro reza, ele pede socorro. Quantas vezes a gente já não pediu socorro para Deus, não é? Ele, Senhor, salva-me. Jesus, com um braço forte, o levanta e leva ele para onde? Para a barca, para a vida da comunidade. Às vezes quando nós estamos afundando, quando estamos deprimidos, há
tendência é nos isolarmos. Mas será que nesse retirar-se nós falamos com Deus? Jesus vai ao monte e ele está sozinho, mas na verdade ele tem a companhia do Pai. Ele está sozinho no sentido que não está com os discípulos, mas ele está com o Pai. Depois dessa experiência de uma oração pessoal, ele desce e vai até os discípulos na barca que é a igreja. Quando a gente está numa pior, será que a gente procura ajuda? Será que a gente procura também a comunidade, a igreja? Ou a gente vai se distanciando cada vez mais, não é? E às vezes até reclamando, por que isso aconteceu? Por que esse vento soprou aqui? E por que as coisas aconteceram de forma contrária àquilo que eu sempre pedi para Deus? São os ventos contrários que nesse instante recebem o nosso olhar quando deveríamos olhar para o Mestre. E Jesus vai repreender Pedro, homem de pouca fé. Mas Jesus vai mostrar para ele, até mesmo nesta fraqueza na fé, que é preciso, além de apoiar-se em Jesus, manter o olhar nele, também estar como igreja. Por isso que quando Pedro sobe a barca com Jesus, tudo se acalma. O mar se acalma. Justamente porque na vida em comunidade nós podemos encontrar também pessoas que rezam por nós e pelas quais nós rezamos. Na comunidade a gente pode encontrar situações que às vezes são mais atordoantes do que as nossas, não é? Tormentos maiores que os que nós vivemos, dramas maiores que nós vivemos, e nós podemos sair de nós mesmos e ajudar e servir, não é? E quando a gente percebe aquilo que estava acontecendo conosco, que parecia um vendaval, na verdade é um vento contrário, né, perto, às vezes, de um tsunami que acontece na vida de uma outra pessoa, que às vezes é muito mais difícil, e a gente se compadece, e a gente se torna mais misericordioso, e assim a gente se torna mais solidário. Quando a gente percebe, a gente está se reerguendo, porque a gente precisa se reerguer também para depois, como Jesus, estender a mão. Quem recebeu o socorro de Deus, precisa fazer a experiência também de ser para o outro a mão de Jesus, pela fé que reergue as pessoas. Onde está Deus? Deus está no sacramento, Deus está na palavra, mas Ele está também nas diversas situações que nós vivemos e nas quais nós podemos encontrá-lo se quisermos fazer uma experiência de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.